Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé, Salvos pela Graça. Eu sou o pastor Robson Magalhães e neste vídeo eu vou sanear as dúvidas enviadas por você que é inscrito no Palavra de Fé. Eu já quero agradecer por cada questão, por cada dúvida que você nos enviou. Muito obrigado pela credibilidade, muito obrigado por acreditar no Palavra de Fé e inclusive por nos acompanhar. Obrigado por cada curtida, por cada compartilhamento, por fazer parte deste sonho. E se porventura você está assistindo ao Palavra de Fé pela primeira vez, não deixe de se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e compartilhem nas redes sociais. Desta forma o Palavra de Fé poderá alcançar o maior número de pessoas possíveis, ok? Hoje vou sanear algumas dúvidas que enviaram ao Palavra de Fé e eu separei sobre dois critérios. Primeiro, de uma forma cronológica, as pessoas que enviaram antes. E em segundo ponto, acerca de tema. Porque teve pessoas que enviaram várias perguntas, mas em cima de um mesmo tema. E eu separei desta forma para que a linha de raciocínio possa ajudar a vocês que nos acompanham a tirar todo tipo de questionamento dentro da cabeça de vocês. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, embora seja teólogo formado, ainda estou estudando, estou fazendo uma pós, um mestrado, como vocês bem já sabem, eu não sou o dono da verdade e todo tipo de questionamento e não concordar comigo é muito natural, porque o meu professor Carlos Augusto Vailate, ele fala desta forma, abre aspas, se há algo que os teólogos concordam é discordarem entre si, fecha aspas. Ok? Então é muito natural os teólogos eles discordarem de um ponto ou de outro. Isso é muito normal. Ok, pessoal? A primeira dúvida é do Gleidson Silva. Gleidson, muito obrigado pela sua questão. E uma questão importante, hein? Abre aspas. Pastor, o senhor poderia explicar sobre eleição ou predestinação, que é as mesmas coisas? Que às vezes me deixa confuso. Fecha aspas. Lógico que eu posso, Gleidson. Bom, eleição, predestinação foi algo sistematizado no século XVI por João Calvino. E o que ocorre? Deus, dentro da soberania, predestina individualmente pessoas para a salvação. Primeira coisa, eu vou trazer o conceito de soberania, ok? De uma forma bem simples, bem básica, para que você possa me entender, tá, Gleidson? E os demais? O que é soberania? Deus, por ser Deus, criador de todas as coisas, todo-poderoso, atemporal, presciente, este Deus, ele escolhe livremente as pessoas, é o único ser que tem a liberdade plena, total, e por ser Deus, ele escolhe e ponto, independentemente da pessoa. Isto é soberania, um ser que age livremente sem afetar quaisquer um dos seus atributos, simplesmente por ser Deus, ele age assim e ponto final. É uma coisa bem básica, bem simples. Isto que é soberania. Um ser que age livremente, totalmente livre. O único ser que tem este atributo é Deus, porque é o único ser livre, de forma plena, de forma total. E todas as decisões de Deus não podem ser questionadas, porque Ele é Deus. Isso é um atributo chamado soberania de Deus, ok? E dentro dessa soberania, desse critério de decisão de Deus, que ninguém pode questionar, Ele escolhe individualmente pessoas para a salvação. Então, o que Calvino sistematizou? Que Deus, dentro da soberania dele, ele escolheu individualmente pessoas para a salvação. Tá bem? Entendeu, Gleidson? Sob cinco fundamentos, tá bom? Ó, está na tela aí, você pode acompanhar a famosa, TULIP, que nada mais é um acrônimo, por se tratarem de palavras que do inglês foram traduzidas para o português. O T é de depravação total, o U é de eleição incondicional, o L é de expiação limitada, o I é de graça irresistível e o P é de perseverança dos santos. Pastor Robson, o que significa esses 5 pontos trazidos por Calvino? Primeiro, depravação total. Calvino sistematizou que toda a raça humana ela está totalmente depravada, ou seja, que o mal inserido desde o Éden, o pecado original, depravou de forma plena o homem, de tal forma que ele não consegue de forma nenhuma chegar até Deus, se Deus não o escolher. Isto que é depravação total, que o pecado corrompeu completamente o homem.
tanto no aspecto moral, tanto no aspecto de amor, de fé. Isto é depravação total, sistematizado por Calvino. Segundo, eleição incondicional. A eleição incondicional significa que Deus elege, dentro dessa soberania, desse critério de decisão, uma pessoa individual de forma incondicional. Não há condição. Deus elege e ponto final. Um in significa não condição. Não há condição humana. Não há nada que ele faça que pode contribuir na eleição de Deus. Deus elege e ponto final. Próximo, expiação limitada. O que é expiação limitada? Calvino sistematizou que quando Jesus morre na cruz, ele dá o grito, está consumado. Esta expiação, esse ato expiatório na cruz do Calvário, é para um determinado grupo, uma determinada classe. É por isso que é expiação limitada. Calvino entendeu que Jesus ele não morreu por todas as pessoas, porque se ele morresse por todas as pessoas, todas seriam salvas. Portanto, expiação limitada significa que Jesus morre por um grupo de pessoas, mas não por todas as pessoas. Este grupo, escolhido de forma incondicional por Deus, que é soberano, individualmente. Ok? Quarto, graça irresistível. A salvação é mediante graça. A graça, na perspectiva de Deus, é um Deus que age livremente. Olha a soberania aí de novo. E essa graça, ela é irresistível. Uma vez que Deus elege essa pessoa, uma vez que Jesus morre por essa pessoa, mesmo ela estando em depravação total, quando vem a graça de Deus, essa graça é irresistível. Quando essa pessoa é convencida pelo Espírito Santo, ela não pode recusar, porque a graça vem de uma forma tão eficiente, é uma eficiência plena, que se torna uma graça irresistível, que é o quarto ponto. E por último ponto, a perseverança dos santos. Para Calvino, só vão perseverar os salvos, terão altos e baixos, mas somente os salvos serão salvos, ou seja, vão perseverar. Gleidson, isso aqui é bem básico, bem simples para você poder entender o que é a eleição individual dentro da soberania de Deus. Quando nós falamos acerca da soberania, alguns entendem que a dupla é predestinação, ou seja, que Deus destina um grupo para o céu e Deus destina um outro grupo para o inferno, para a condenação. Isso é uma visão teórica, tá bom? Mas no calvinismo hoje moderno, a grande maioria, inclusive o Augusto Nicodemos, que é um dos maiores biblistas exegéticas do Brasil, ele afirma que o homem ele está condenado ao ir para o inferno, ele já nasce condenado por causa da depravação total, e Deus apenas predestina um grupo seleto especial para ir para o céu, ok? Eu sugiro mais uma vez, Gleidson, que você compre este livro, tá certo? De John Piper, ele é muito simples, li este livro, ele é maravilhoso, é muito fácil de entender, estou colocando o próximo aqui, ó, John Piper, ele fala dos 5 pontos, tá certo, que nós abordamos neste vídeo, ok? A próxima pergunta, vamos lá, é do pastor Alex Santos, ele pergunta assim, abre aspas, pastor Alex, muito obrigado. Pastor, o senhor poderia explicar o contexto bíblico de Romanos 9 acerca da escolha de Jacó? Muito boa essa pergunta e ela tem tudo a ver com a pergunta do Gleidson. Bom, posso explicar assim, a Bíblia aqui já está aberta, NVT, uma excelente tradução. Você que está querendo ler uma Bíblia, eu sugiro para que você leia a NVT. Obviamente que as traduções em português, elas não estão de uma forma plena como o hebraico e o grego. Mas esta tradução ela foi sugerida pelo professor no mestrado, Dr. Stephen Kirchner. Eu adquiri. Já estou terminando a leitura da Bíblia, embora eu leia vários livros, a leitura bíblica é importante, nunca esqueça da leitura bíblica, ok? E vou explicar assim, pastor, acerca do contexto teológico de Romanos 9. Primeiro, quando Paulo escreve a carta aos cristãos em Roma, havia um problema nesta comunidade, que era a divisão entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. E nesta divisão, quem estava preponderando, sobressaindo, eram os cristãos gentios, porque o número de cristãos gentios era maior. E Paulo começa a tratar esta divisão, esta soberba entre gentios e judeus, conforme
as escolhas de Deus. Dentro deste ensino de Paulo, ele começa a usar exemplo de pessoas. O primeiro exemplo que ele usa é a escolha de Isaac e não de Ismael. Muitas pessoas entendem que Deus escolheu Isaac, no exemplo de Paulo, e não Ismael, porque Isaac era filho de Sara. E já Ismael era filho de Agar, da escrava. Mas quando Paulo continua discorrendo os exemplos, ele traz um segundo exemplo. Qual exemplo? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú eram filhos da mesma mãe. Mas Deus não escolhe Esaú. Deus escolhe Jacó. Com todas as dificuldades de Jacó, com toda a falta de caráter de Jacó, com todas as imoralidades de Jacó, o texto deixa muito claro qual que é a ideia de Paulo. Paulo está numa briga entre uma divisão entre judeus e gentios. E Paulo quer deixar muito claro que Deus escolhe quem Ele quer porque Ele é soberano. Deus, Ele escolhe as pessoas mais fracas, porque pela ordem daquela cultura mais patriarcal, uma cultura semítica, via de regra e pela norma cultural e pela norma de sociedade, deveria ser escolhido sempre os filhos mais velhos, no caso Ismael e no caso Esaú. Mas Paulo deixa muito claro que Deus escolhe o segundo, o mais fraco, o mais desprovido de imoralidade. O contexto teológico quer mostrar como Deus é livre para poder escolher qualquer pessoa. E dentro dessa liberdade de Deus, Ele escolhe o mais fraco, o menos desprovido de caráter moral, o mais dependente dele. É essa a ideia de Paulo, porque os judeus, eles pensavam que a salvação pertencia apenas a eles estavam começando a se colocarem de forma meritória. Posteriormente, os gentios, eles começaram também a se colocar de forma meritória. O que Paulo está dizendo? Nem judeus e nem gentios. É a graça de Deus. Este é o contexto histórico da carta que Paulo escreve à igreja de Roma. Eu tenho um livro, e você com certeza deve ter aí. Frank Tillman, Teologia do Antigo Testamento. Estou apontando para ele lá, ó. Frank Tillman, Teologia do Antigo Testamento. Ele deixa bem claro esta explicação, ok? E eu sugiro que você leia e estude. Se o senhor não tem, e quem não tiver este livro, Frank Tillman, a Teologia do Antigo Testamento, que é formidável, ok? Vamos lá para a terceira pergunta, para que não fique muito grande, ok? Abre aspas para Davi. Davi, muito obrigado pela sua questão. Pastor Robson, o senhor segue o pensamento de Calvino ou Armínio? Fecha aspas. É sempre, né, quando surge algum teólogo, alguma pessoa que está perguntando acerca de teologia, as pessoas querem saber, Calvino ou Armínio? Bom, eu gosto muito dos ensinos de Calvino. Calvino foi uma pessoa, ainda é um dos grandes teólogos que nós temos. Entretanto, quando eu olho para os estudos de Armínio, eu vejo, embora ele não estava no mesmo patamar que Calvino, ele em determinados pontos, ele foi bastante incisivo e um pouco mais bíblico, mas eu não sigo nem uma linha nem outra. Eu não gosto, Davi, dessas nomenclaturas, ok? Calvinista, arminiano, não gosto, respeito muitas pessoas que seguem essas linhas, mas eu particularmente eu não gosto, porque o calvinista fala assim, o calvinismo é bíblico, e o arminiano é bíblico. Eu vou dizer para vocês, os dois são bíblicos, eu não estou em cima do muro, presta bem atenção. O calvinismo, ele ensina que Deus escolhe dentro da soberania, Deus é livre para escolher, ele escolhe ponto, e ninguém pode questioná-lo. Já os arminianos afirmam que Deus escolhe dentro da presciência. O que é presciência? Está acima da onisciência. Que Deus escolhe as pessoas porque Ele sabe de todas as decisões que cada ser humano pode escolher. Olha que interessante, a partir do momento que Deus Ele sabe de todas as decisões que os seres humanos podem escolher, Deus escolhe a pessoa de forma individual. Imagine você tem seu filho. Todos os caminhos, todas as pretensões, todas as ambições, inclusive o caminho que seu filho vai escolher, Deus já sabe, de todos os seres humanos. Isto é presciência de Deus. E o que o calvinismo e o arminianismo faz? Colocam em dois polos, de forma antagônica, mas eu não enxergo dessa forma. Eu vejo que Deus elege sim pessoas de forma individual. Que Deus escolhe sim pessoa cada um de uma a uma. Pastor Robson, o senhor não é calvinista? Não. Sabe por quê? Porque Deus escolhe, porque Ele é livre para escolher qualquer tipo de pessoa. Mas Deus conhece todas as decisões humanas. Portanto, a soberania e a presciência
caminham juntos, de forma convergente, de lado a lado. Não são coisas antagônicas, separadas, ora calvinista e ora arminianismo, não. Deus escolhe dentro da soberania, porque Ele é Deus e ninguém pode questioná-lo, inclusive porque Ele sabe de todas as decisões que cada ser humano pode ter. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, vamos olhar para Israel. Por que Deus escolheu Israel? Israel era perfeito? Israel ia acertar sempre? Não. Israel errou muito. Todos os israelitas foram salvos? Não. Quando nós olhamos para Números, nós percebemos que eles ficaram durante 38 anos no deserto por causa do episódio dos espias. Aquele fato com os 12 espias. Mas Deus escolheu da mesma forma Israel, mesmo com todas as suas falhas, com todas as suas imoralidades, com seus vários desvios de condutas. Deus escolheu Israel soberanamente, mas Deus sabia de todos os caminhos, de todos os erros que Israel ia fazer. É a mesma coisa. Deus escolhe hoje cada pessoa individualmente, porque Ele é soberano. Inclusive porque Ele sabe de cada decisão que o ser humano tomará. Não vai ser surpresa nenhuma para Deus os salvos. Não vai ser surpresa nenhuma para Deus os condenados. Porque Deus, Ele age dentro da soberania e dentro da presciência. Eu não sou nem calvino, nem arminiano. Mas eu tenho certeza que Deus já sabe quem são salvos. Porque Ele conhece as pessoas de forma plena e Ele escolhe de forma soberana. São duas coisas que andam juntas. Ok, Davi? Vou parar por aqui. Ficou um pouco longo o vídeo, mas infelizmente eu procurei responder todos de uma forma bastante plena, bastante simples. Farei outro vídeo com outras explicações, amém? Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por enviar as suas dúvidas. Logo eu farei um próximo vídeo para poder falar acerca das outras dúvidas, da irmã Ângela, do irmão Ângelo, Ângela e Ângelo, do Brian, também do Alessandro, do Anderson, que quer que eu fale sobre grande tribulação. Próximo vídeo, fiquem atentos, respostas do pastor Robson aqui no Palavra de Fé. Não deixa de curtir, compartilhe, forte abraço, até o próximo vídeo e se inscreva no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.